Quais são os frutos de uma verdadeira reforma? No texto de hoje, veremos isso aplicado na história de Jerusalém. Olá, meus irmãos, graça e paz. A nossa leitura hoje está no livro de Neemias, capítulos 11 a 13. Hoje finalizamos essa história da reconstrução dos muros de Jerusalém, das casas de Jerusalém e do templo do Senhor. O capítulo 11, muito especialmente, mostra o nome das pessoas que retornaram. No capítulo 12 tem algo fantástico, o dia da dedicação dos muros, com celebração cultica, com uma caminhada de louvor a Deus, onde dois grandes coros foram formados. Isso mesmo, imagine, de um lado da muralha foi um coro tendo à testa Esdras, do outro lado da muralha ia Neemias. E ambos saíram então em direções diferentes e se uniram na porta do templo de Jerusalém, e os corais continuaram rendendo graças ao Senhor, bendizendo a Deus. Naquele dia de solene ajuntamento do povo, não poderia faltar o que sempre existe em épocas de reforma, a leitura e a pregação da palavra de Deus. Então o texto sagrado diz que naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. E o que será que aconteceu? Logo na sequência nós temos então os frutos do que a palavra de Deus produz no coração humano. Então nós temos inicialmente o texto dizendo que, ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram-se de Israel todo elemento misto. Depois é feita reformas de limpeza, de purificação. Por exemplo, tinha um rapaz chamado Tobias, que era um amonita, que vivia atrapalhando a obra de Deus. Neemias deu uma saída, foi até a Babilônia ver as questões do rei, e quando volta ele encontra quem? Esse homem sendo beneficiado, aquele que tanto perseguiu a obra de Deus, agora está lá tentando se aproveitar da situação favorável que o povo de Deus vivia. O texto diz que Neemias se indignou a tal ponto que atirou todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Essa foi uma das reformas feitas. Depois ele percebeu que os levitas, ele teve tanto esforço de trazer os levitas da Babilônia até Jerusalém, e de repente agora os levitas estavam indo cada um para o seu campo, porque o sustento deles, ou seja, os dízimos e as ofertas, estavam sendo negligenciadas. Então Neemias declara: contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos, e todo Judá trouxe os dízimos para os seus depósitos. Ele foi fazendo reformas em vários lugares, aplicou a palavra de Deus, frutos acontecem. Mas duas coisas eu gostaria de destacar. O texto diz também que Neemias percebeu que as pessoas não estavam honrando o dia do Senhor. Então ele foi lá, mais uma vez, protestou contra eles por venderem mantimento nesse dia. Ou seja, o Shabá, o dia do solene descanso do povo de Deus, era dia de culto, de celebração, e não dia de comércio ou outras coisas mais. O povo já tinha sofrido os 70 anos na Babilônia, 70 anos até que a terra descansasse dos seus sábados. E agora o povo estava pecando nisso de novo. Neemias então luta contra isso até que eles santificaram o dia do Senhor. Por último, o texto faz referência a ele contender com as pessoas que estavam vivendo relacionamentos mistos. Vi naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar hebraico. O que Neemias fez quando percebe isso? Outra contenda ele acaba gerando, porque isso não era uma postura autorizada pela Escritura, que condenava tal prática. Contendi com eles e os amaldiçoei, observe o detalhe agora, e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e vossos filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos destes povos pagãos. E ele lembra, Salomão se perdeu por causa disso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair em pecado. Então você vê, de fato, Neemias preocupado
com a transformação da vida das pessoas. Observe, o início da leitura fala de dois grandes coros se reunindo para adorar a Deus. Adorar a Deus não está separado da vivência prática. Então nós temos aqui um primeiro momento, o povo que se reúne para adorar a Deus, mas quando eles ouvem a palavra do Senhor, eles fazem reformas em suas vidas, expulsam os elementos impuros de meio do seu povo, restitui o trabalho dos levitas, a entrega dos dízimos das ofertas, a consagração do dia do Senhor, dia de santificação, de honra a Deus, uma vida de pureza e santidade nos casamentos. O texto conclui dizendo: limpei-os de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes. E finaliza dizendo: lembra-te de mim, meu Deus, para o meu bem. Um reconhecimento humilde do seu trabalho. Cristo deseja fazer reformas nos nossos dias também. E ao longo da história, ele tem usado os seus servos para isso, levantando homens comprometidos. Geralmente esses homens não são bem encarados por alguns, porque é muito mais fácil todo mundo viver no pecado e ninguém dizer nada. Mas quando se levantam homens de Deus, levantados por Deus, eles vão confrontar os pecados da sua geração, para que a palavra de Deus não fique apenas nos cultos, no momento de liturgia, de canto, que seja naquele momento, mas que seja também no viver prático. E na sua vida, existem reformas autênticas? Você leva a sério as coisas de Deus quando está na igreja e depois quando sai? Você gosta de adorar a Deus, de ouvir a boa música, os corais cantando, mas quando eles param, há reformas na sua vida? A palavra de Deus continua sendo central em seu viver? Não adianta separarmos a vida de culto com o culto da nossa vida. Devemos, ou na informalidade ou no ajuntamento solene, revelar o nosso temor a Deus, honrando a Deus com tudo que temos e somos. Purifique as impurezas da sua vida, limpe o seu coração, e você sabe onde pode fazer isso. Somente através do sangue de Jesus é que nós nos purificamos de toda iniquidade. Que Deus te dê coragem, ousadia e determinação para, assim como Neemias fez nos seus dias, você ser um agente de reformas autênticas nos dias atuais. Que Deus abençoe sua vida e as reflexões deste dia.